Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma diquinha de pintura. Fazer essa bonequinha aqui, ó. Essa bonequinha aqui eu fiz ela. Agora eu vou pintar e eu mostrar pra vocês, tá? As meninas que tá iniciando, espero que ajude aí as diquinhas que eu sempre passo. Então já adiantei aqui o bracinho dela, porque começou as cores que eu usei aqui, ó. E as mesmas cores que eu vou usar aqui no rostinho. Então para adiantar, para não ficar muito longo o vídeo, eu já adiantei aqui pintando os bracinhos, a mãozinha. Fiz sombra, fiz a base, fiz a sombra, fiz luz. Aí falta só fazer os contornos assim em volta. Então agora eu vou fazer o rostinho, tá? Então se você gostar da diquinha de hoje, não esquece de curtir, compartilha essa diquinha com suas amigas que está iniciando aí na pintura, né? Para ver se ajuda elas também. Então vamos lá para o passo a passo. Ó, para fazer a pelezinha dela, você pode usar o amarelo pele, que é o amarelo pêssego. Eu vou usar essa misturinha aqui, ó, que é mais parecida com o amarelo pêssego, tá? Não é o salmão bebê, mas se você quiser usar o salmão bebê, você pode usar. Então eu fiz essa misturinha, ó, que eu acho que o amarelo pele, ele é muito, uma cor muito, eu não gosto. Ó a diferença desse aqui, ó. Esse aqui eu fiz para ser um salmão bebê, ó, tá vendo? Só que aí eu faço do meu jeitinho e fica assim, ó a diferença, tá, meninas? Por isso que eu tô falando. Usem o amarelo pele, se vocês quiserem fazer esse passo a passo. Aí, pra não deixar o amarelo pele muito... Porque tem meninas que amam, né, pintar com amarelo pele, por isso que eu dou a diquinha de vocês pintar com amarelo pele. O meu eu deixo assim, nessa tonalidade. Misturo com branco, ponho outras coisinhas aqui pra ficar minha paleta de cores. Então, eu vou usar ele. Vou usar essa cor aqui, ó, que também fui eu que fiz a misturinha. Caramelo, pêssego, branco, clareador. Aí deixei ele assim. Aí você usa diretamente o caramelo, ou se não o pêssego. E depois vem com o caramelo e dá mais uma escurecida, tá? Ó, aqui eu tenho um caramelo. Esse é o caramelo original. Eu gosto de deixar ele assim, ó a diferença, tá? Ó, na pintura como que fica. Mas aí você pode vir diretamente com o caramelo, que é o que sempre se usa aí na base, para fazer a primeira sombra, né? Então, como base eu vou usar essas cores aí, tá? O branco, né? Sempre, como para fazer a luz. E para fazer a segunda sombra, eu gosto de vir depois com ela mais sequinha, ó. Já até coloquei aqui, com o rosé, ó. Eu venho com o rosé e venho com o marrom. Para fazer, tipo assim, o contorno, tá? Então, tá aí, ó. Tá, meninas? São essas cores que eu vou usar. Vou usar o rosé, meninas, depois de seco, pra dar uma cor assim de pele, ficar rosadinha assim, ó. Fica tão bonitinho, eu amo fazer assim. Mas isso sou eu, tá? Você não é obrigada a fazer, não. Então eu vou preencher toda a pele dela, porque é só preencher mesmo. Já tem vídeo aqui fazendo passo a passo. Então eu vou preencher toda a pelezinha com essa tonalidade, tá? E já venho com ela preenchida. Outra coisa, eu faço a bonequinha sem saia, tá? Eu sempre coloco assim, ó. Porque aqui eu tô fazendo... São uns batimãozinhos que eu tô fazendo, os batimão, que ele é menorzinho do tecido. Aí fica o tamanho da bonequinha certinho, ó, tá? Mas essa bonequinha aqui, o risco dela é próprio pra você fazer e colocar a sainha nela, tá? Uma saia bem legal. Fica bem bonitinha. Então vamos lá para o passo a passo. Ó, meninas, eu tenho para fazer a sombra das peles da boneca, a anterior, eu acho que eu fiz com essa aqui, ó. Eu tenho essas duas misturinhas, vocês podem ver, ó. Uma é mais escura, tá? E a outra é mais clarinha. Então essa mais clarinha aqui, ó, é como se fosse o pêssego, tá vendo? Mas assim, tá mais clarinha assim, dessa tonalidade. Só que aqui é o pêssego. Aí eu fiz ela do meu jeitinho, tá vendo? Mas tá quase a mesma tonalidade, ó. Já essa aqui eu fiz mais escura, porque eu não preciso colocar o pêssego. Eu venho diretamente só com ela. E depois eu venho com o marrom
Como eu falei pra vocês, no finalzinho, né? Só em algumas partezinhas e vou colocando. Essa aqui eu nem coloquei ainda. Mas aqui eu já coloquei, tá vendo? Em algumas partezinhas, ó. Vou fazer a sombra com ela agora. Aí depois, quando tiver seco, eu volto com o rosé. Ou rose, não sei como é que vocês pronunciam aí. Não sei também se eu pronuncio certo. Mas é essa tonalidade aqui, ó. Mas depois de seco, tá? Molhado eu venho só com essa, tá? Pra fazer a sombra, a primeira sombra. Aí depois eu dou uma rosadinha na pelezinha dela. Aí no finalzinho, quando for pra fazer o contorno, aí é que eu venho com um pouquinho de marrom, bem pouquinho marrom, vocês estão vendo aí no bracinho dela, ó. Tá finalizada a mãozinha lá, tá? Aí venho com o branco, com a luz e com o marrom pra fazer tipo contorno. Mas aí, como vocês já sabem, o meu contorno é diferente. Eu faço mais já com um pincelzinho assim, ó. Que eu vou colocando, vou dando uma esfumadinha. Isso mesmo depois de seco, tá, meninas? Então, vamos lá. As minhas bonecas, eu gosto de fazer ele assim. Eu não gosto de fazer aqueles olhos assim, grandão, assim, pra cima, não. Eu gosto de fazer olhinho assim, normal, como olhinho de bonequinha mesmo, tá? De normal, tá, meninas? Mas aí na hora que vocês for fazer o risco, se vocês quiserem trocar, é só vocês fazer aquele risco lá que sempre tem nas bonequinhas. Eu gosto de fazer assim. Pra ficar diferente também, né? Ficar tudo aquelas bonequinhas, aqueles olhão. Mas aí sou eu, tá? Então, a sombra, meninas, é isso aí, ó. É, em volta do olho, da boca. Já tem vídeo aí com o passo a passo fazendo. Então, aqui é só mesmo passando, mas tem passando as diquinhas pra vocês, mostrando que a menina gosta de ver, né? Pintar a bonequinha. Então, eu gosto de colocar assim em voltinha da boca dela. Aqui em cima eu gosto de vir a luz, tá vendo? Por isso que eu coloco a sombra só aqui embaixo. Tá vendo? Aí no nariz, no olhinho. Aqui no nariz eu gosto sempre de vir com um pincel bem pequenininho, tá? Porque o nariz é menorzinho, né? Então se você vem com um pincel grande, aí eu não gosto. Eu gosto de fazer com um pincel pequeno. E também faço só esses narizinhos assim pequenininho aqui em volta. Tem uns que a gente faz assim, que vai tudo, que é bem trabalhadinho. Mas esse aqui, dessas bonequinhas, eu não faço não. Eu faço assim mesmo. Só assim, ó, venho em cima do risco, coloco a tinta, esfumo. Deixa eu pegar outro pincel aqui.
A sombra eu vou fazer a primeira mão só com essa tonalidade. Conforme eu vou fazendo a pintura, aí eu vou voltando e vou retocando. Então, se você não quiser fazer assim, você pode pegar uma corzinha mais escura, porque ó, quando tá molhado fica assim. Só que a gente vai ver o resultado, meninas, quando a tinta seca. Aí você vai colocar, tá muito fraquinho a sombra, vou colocar mais. Aí vai colocar mais. Só que quando vai secando, aí que você vai vendo. O branco, por exemplo, a gente coloca o branco aqui. Conforme ela vai secando, ela vai sumindo um pouquinho. Aí depois, por isso que eu volto com a sombra seca e retoco a luz. Entendeu? E a sombra, depois que tá seca aqui, eu volto e retoco. Porque eu vou ter uma noção como que tá a minha pintura. É assim que eu vejo e faço a minha pintura, tá? Não adianta eu pegar, tá um pouquinho fraco ainda a sombra. Vou com mais tinta. Ah, eu quero mais. Não, por isso que eu falo pra vocês. Espera secar, vai fazendo por parte, vai esperando secar. A pintura é isso, né? Você pegar o pincel, charcar aqui de tinta, jogar ali. Ah, tá bom. Não, não é assim, meninas. Então, pra quem tá iniciando na pintura, vocês têm que ter paciência com a pintura, porque ela é assim. Ah, porque eu quero vender já o pano e vou. Pra mim não funciona assim, tá? Pra mim funciona assim. Fiz a base, venho com a luz, venho com a sombra. Conforme eu vou fazendo, eu vou vendo onde que precisa, dar mais umas fumadas. É assim que eu vou fazendo, tá? Usa o clareador se vê que a tinta tá secando. Não sei porque a minha tinta tá secando tão rápido. Agora eu tenho um pote grande de clareador. Aí vou passando no pincel pra a tinta deslizar mais. E é assim que eu vou fazendo, tá? Esse aqui é o clareador que eu tô colocando. Aí quando eu vejo que eu preciso colocar para dar uma esfumada melhor, eu vou e coloco, tá? Como a tinta seca muito rápido, tá secando muito rápido, né? Aí é bom usar o clareador. Ah, eu não tenho, Marta, na minha cidade não vende. Então põe um pouquinho da água na vasilhinha limpinha, não aquela água lá que fica ali, tá? Que aquela água que a gente vai lavando o pincel fica suja, né? Aí você pode manchar seu tecido. Então, põe um pouquinho de água, vai lá, dá uma umedecida no pincel, tira o excesso, vem. Tá, meninas? Dá pra fazer a pintura. Esse negócio de clareador, na época que eu era criança, eu já tentei fazer pintura quando eu era criança. Acho que eu tinha uns 10 aninhos de idade. Aí, na minha escola, dava aula de pintura. Na minha cidade era pequenininha, mas tinha um lugar lá que dava aula de pintura. E eu tentei, naquela época, essas tintas aqui, ó, tinha um cheiro muito forte. Eu tô com o quê? 48 anos. Vamos dizer assim, uns 40 anos atrás. Quem começou na pintura aí, se você já passou por essa época, deixa aí nos comentários. Essa tinta tinha um cheiro muito forte. Como eu tenho rinite alérgica, sinusite, essas coisas assim, eu ficava doente. Toda vez que eu ia na aula que eu voltava já com a rinite atacada. E por isso que eu parei na época, né? Há 40, 30 e poucos anos atrás. Hoje não, hoje até que ela não tem cheiro forte, não tem mais nada. Mas antigamente tinha, tá, meninas? Na minha época de criança tinha. Por isso que eu sempre tive o desejo assim de aprender a pintar. Porque na minha infância eu tentei, mas devido ao cheiro forte da tinta e da alergia que eu tinha, eu não podia pegar na tinta. Mas hoje, graças a Deus, tiraram aquele cheiro forte de tinta. Não gosta de usar o branco para fazer a luz? Uso palha. Uso palha, usa o areia, que também é uma corzinha bem clarinha. Porque às vezes a gente coloca o branco pra dar uma manchada, né? Mas aí você pode usar palha ou pode usar o areia. Aí mas o palha e o areia eu acho ele um pouquinho ainda mais escuro. Aí misturo um pouquinho branco com palha e deixo ele mais clarinho o palha ainda do que ele já é, porque eu acho que ele é bem clarinho, né? Então são diquinhas assim, ó, que cada um tem um jeitinho de pintar, tem uma forma de ver a sua pintura, né? Então a gente passa essas diquinhas justamente pra ajudar. Então agora eu vou fazer a boquinha também bem simples. Eu vou olhar uma corzinha aqui e o olho. Eu vou preencher a boca dela toda com a cor rosé, tá? A boquinha, menina, geralmente não tem muitas cores assim pra fazer a boca, não. E como é uma bonequinha, né, então geralmente é a cor de boca mesmo, que é cor vermelho. Não sei que vocês querem que eu pinto a boca das minhas bonequinhas de azul, de lilás, aí eu pinto. Quem sabe fica legal, né?
A boquinha dela parece que ficou um pouquinho torta. Aí como ela tá viradinha de ladinho, né? Então, vem com o rosê, preenchi toda a boca. Deixei só esse espaçozinho branquinho aqui no centro, no meio, ó. Tá? E agora eu vou vir com púrpura. E vou dar uma escurecida. Depois eu aproximo um pouquinho aí pra vocês verem como que ficou, tá? E como vocês sabem, eu faço essa base, espero secar e depois eu venho com mais sombra e a luz e fazendo o contorno da boquinha. O olhinho dela, eu vou adiantar um, já vou fazer esse aqui, ó, já pra adiantar, tá? Enquanto vai secando aqui a boquinha, a pelezinha vai secando, aí eu já vou fazer o olho normal mesmo, um olhinho preto, normal. Aqui no olhinho dela eu usei o branco, verde pântano e o preto. Só, e um pouquinho do marrom em volta pra fazer a sombra. Ainda tá molhado, né? Quando secar eu arrumo novamente. E aqui, ó, eu fiz um contorno bem grosso com o preto. Aí depois que secar, aí eu retoco todo o olho novamente, tá? O branco, verde pântano, preenchi com verde pântano. Aí vim com o preto. Eu vou tentar fazer esse daqui.
Aqui, ó, eu deixo sempre mais grosso, tá? Com o preto. Eu deixei mais grossinho. Aqui nas pontinhas dos olhos eu deixei mais fininho. Esse preto. Quando voltar, quando secar, eu volto e retoco. Tem que ter cuidado na hora que for fazer agora, porque como tá tudo molhado a pintura, então tem que pintar com cuidado. Se você não quiser fazer essa parte agora, você preenche o olhinho normal. Aí depois que tiver seco, que você vem e faz essa sombra. Eu não sei como é que vocês chamam isso aqui, menina, que eu não pinto o olho não, tá? Não gosto de botar essas pinturas no meu olho, não. Então, eu não entendo nada dessas coisas. Eu só faço, tento fazer a pintura. Então, você espera secar e depois é que você vem e coloca o lápis preto dela aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu dei uma escurecida com a cor da sombra da pele. Aí vim com o marrom, ó. Aqui, ó. Eu gosto sempre de fazer esse... pra ficar arredondadozinho aqui dentro, ó. Aí eu venho com o marrom, com o pincelzinho filete, bem pouquinho. Um pouquinho lá da cor base, da cor de sombra que eu coloquei. E o marrom, aí já deixo. Pronto, agora deixa secar. Aí quando secar eu volto fazendo o brilho, fazendo a luz. O brilho é aquela bolinha branca, tá? A luz é a luz aqui em volta. Então é diferente, brilho e luz. O brilho você vem com o branco, faz a bolinha na hélice do olhinho da bonequinha. E a luz você vai vir com o pincel e fazer a luz com o branco. Então, mas isso aí é só depois de seco. Fazendo, meninas, o vídeo por partes, porque se eu trabalho dessa forma, eu faço a minha pintura dessa forma, fazendo e esperando secar as etapas para poder voltar. Outra coisa, às vezes eu para adiantar o vídeo, assim, para terminar logo, eu vou e seco no secador. Eu não gosto, não sei porque a pintura fica aquele endurecido. Eu não gosto. Eu gosto de deixar secar naturalmente. Por isso que eu vou fazendo um vídeo por parte. Faço uma parte, depois faço outra, depois eu junto tudo e faço um vídeo só. E quem não quer assistir por parte, vai lá e assiste o vídeo completo. Eu junto todas as partes que eu vou fazendo. Se eu fizer quatro partes desse vídeo, fazendo passo a passo, depois eu vou juntar aquelas 4 partes e faço um vídeo único. Então, quem não quer perder tempo assistindo de um em um, parte por parte, vai lá e assiste o vídeo todo, tá bom? Por causa disso, porque tem que esperar secar, não tá aqui, tá só iniciado aqui a pintura, né? Aí agora eu tenho que esperar secar. Aí eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Não sei se eu pinto logo a roupinha dela, que tem bastante coisinha aqui pra fazer nesse risco, tá? Tem a cestinha, tem a fruta, a roupinha, tem o chapéu, tem o cabelo. Então eu acho que agora eu vou fazer o cabelinho dela, enquanto isso aqui seca. Se eu fizer essas bonequinhas, que esse batimão, né, que eu tô fazendo, aí eu vou mostrar pra vocês que cada pintura que a gente faz nunca fica do mesmo jeito, por mais que seja bonequinha. Por exemplo, as minhas bonequinhas fica com o rostinho assim, o olhar dela sempre diferente. Eu não consigo fazer do mesmo jeito que eu pintei a boneca anterior. É incrível, meninas. Deixa aí no comentário se vocês é assim também. Por mais que eu esteja fazendo a bonequinha, pintando a pele, nunca fica do mesmo jeito. Fica diferente. Depois eu vou mostrar pra vocês ver a diferença que dá. Tanto no olho, na boca, sempre fica diferente. Não sei porquê. Ó, meninas, tá vendo? Tá seco. Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar com a mesma cor que eu fiz a primeira base. A base, olha, a sombra. E vou dando uma retocada na base, ó. Tá vendo? Com essa mesma tonalidade. E como eu falei pra vocês, conforme a pintura vai secando, aí você vê onde você precisa retocar. Se precisa retocar a luz, precisa retocar a sombra. Aí se não quiser colocar uma outra tonalidade, volta com a mesma cor, como no caso aqui eu estou fazendo, tá? E tô fazendo mais uma sombra, para deixar mais escurinho. Aí no vídeo nunca aparece como tá aqui na pintura, meninas. E tá uma pintura bem viva, assim, bem... uma sombra bem legal. Mas aí no vídeo nunca aparece. Mas aqui tá bem legal. Então isso eu faço retocando a minha... Eu tô passando aqui porque que tá seco, vocês estão vendo? Que realmente tá seca a pintura, porque ó, tô passando aqui, não tá manchando de preto, tá? Ó, tá vendo? Aí vou retocando, meninas, toda a pintura. Onde precisa ir novamente a sombra, eu venho arrumando. Por isso que eu faço os vídeos por parte, porque tem que estar voltando e retocando e mostrando pra vocês, né? Não adianta
Botar um pouquinho aqui na bochechinha dela, dar uma coradinha aqui, ó, essa parte. Tá vendo? Com essa mesma cor que eu fiz bem pouquinho a sombra. Aí eu vou pôr um pouquinho de rosa, um rosinho depois e coisa. Aí aqui também eu coloquei um pouquinho, ó, tá vendo? Já tá mais escurinho. Aí volta com o branco, retoca a luz, ó, tá vendo? Tá vendo, meninas? Então, tudo que eu fiz, sombra e luz, eu tenho que voltar retocando, não tem como. Aqui é a orelhinha dela. Aí eu venho com o marrom, como eu falei pra vocês. Ou senão vem primeiro com o rosé, ó. Só pra dar uma rosadinha aqui na sombra, nessa sombra que eu fiz. Aí tem que estar seca, como eu falei, ó. Eu vou tirando o excesso, porque eu não vou... É só pra deixar a pelezinha assim um pouquinho rosa. Não, a pele rosa. Oh, Jesus. Agora descarrilhou de vez mesmo a gaguejar. Ó, só em algumas partes, tá? Principalmente onde eu coloco essa sombra, com essa tonalidade, eu gosto de colocar. Aqui, ó, na bochechinha. Ó. Aí eu faço isso depois de seco, porque aí eu não preciso colocar muita tinta, né? Só um pouquinho mesmo. Aí já dá um efeito que eu quero. Aí o marrom é bem pouquinho, tá? Só pra fazer. Ó, aqui, ó, no nariz eu vou colocar esse... Ó. Vendo? É bem pouquinho mesmo, eu tô com um pincel bem pequenininho. Venho aqui, ó, rente ao risco, passo um pouquinho do marrom. Só pra ir dando uma definição assim nas partezinhas. Somente nessas pequenas, né? Tem que ter um... Ou faz um contorno ou faz um acabamento assim, tá? Por isso que eu tô com um pincelzinho pequeno, tá vendo, meninas? Pra vir bem assim nos cantinhos mesmo. Fazer essa sombra aqui, ó. Tá, ó. Viu? Então isso eu vou fazer, ó. Aqui em cima eu vou fazer, tá? Então eu vou fazer essa sombra seca com marrom. Faz com marrom. Eu não sei se o marrom chocolate é a mesma tonalidade. Se você tiver, você tenta fazer. Se não tiver o marrom com o marrom chocolate. Às vezes a gente tem um, não tem o outro, né? Então... Ou você usa uma cor aí que você tá... O risco do rosto dela, tá? Como eu falei pra vocês, se quiser fazer o contorno, você faz o contorno, mas tem que fazer isso, ó, que é pra ficar, dar mais definição, né, no desenho. Porque só se você não fizer, quando pinta os bebezinhos, geralmente a gente faz o contorno no bebezinho todinho, né? Então, por isso que aqui na minha bonequinha eu faço, ó, mas eu faço assim com o pincel.
Ó, vou colocando, ó, bem em cima do risco, com a mão bem leve, ó. Aí se precisar vou esfumando, tá? Ó. Tá vendo, meninas? Olhinho também com preto, ó. Vou retocar aqui essa partezinha, ó. Aqui, ó, em cima do olhinho, nessa parte, dos ladinhos, vem o preto misturado com rústico, ó, pra dar mais uma escurecida, né? Sabe que eu sempre volto lá e vou retocando, meninas, é o costume, viu? Agora eu vou vir com a luz aqui, uma pontinha de branco, coloca aqui nessa partezinha aqui, ó, coloca, aí vai puxando pra cima, pra dar o brilho aqui, ó, brilho não, a luz, o brilho é daqui a pouco, ó, tá vendo? Só nessa partezinha de baixo, tá? Aí aqui já tem já essa bolinha aqui, ó, que eu fiz. Então vou só dar uma arrumadinha aqui. Essa ali tá pronta. Tenta fazer tudo do mesmo tamanho pra não ficar diferente, né? Então... Ai, meninas, eu amo pintar. Eu só queria ter um jeito assim de fazer um vídeo todinho assim, passo a passo, direitinho com vocês. Mas não dá pra fazer, meninas. Eu não sei como é que essas meninas fazem vídeo dentro de 15 minutos pintando a boneca dessa toda. Eu queria entender qual que é o segredo que elas usam. Porque eu não consigo dentro de 15 minutos fazer uma boneca dessa, pessoal. Eu não sei se é porque eu fico assim o tempo todo ali, sabe? Mas eu queria entender como que se faz esse vídeo de 15, 20 minutos, 25 minutos pintando um risco desse todo. É incrível. Eu não consigo. Um pouquinho de marrom. Deixa eu ver como é que tá aí. Eu vou colocar aqui, ó, bem pouquinho. Depois eu venho com o pincel filete e arrumo. Do jeito que eu fiz naquela ali, ó, tá vendo? Bem pouquinho marrom, tá? Vou vir aqui com a sujeirinha do preto misturado com o rústico, ó, aqui, ó, com o pincelzinho filete. Aí pode também passar aqui um pouquinho, ó,
Ô meninas, eu sei que as minhas bonequinhas não é como as meninas fazem aí, que os olhinhos é mais simples, tudo. Mas é como eu falei, eu gosto de fazer assim, sabe? Porque, eu não sei, é meu jeito, eu gosto de fazer minhas bonequinhas assim. Depois dá uma dó pra vender, porque me dá vontade de ficar com todos os meus panos pra mim, não vender nenhum. Mas tem que vender, né? Tá vendo? Aí agora é só puxar os cílios e dar o ponto de luz no olhinho. Aí, ó, eu já puxei esse, porque como o pincel não... Se eu for fazer esse daqui, o pincel vai ficar atrapalhando aqui abatendo aqui no celular. Então, por isso que eu já fiz aqui. Ó, preto misturado com rústico. Aí, vou puxar os cílios. Aqui eu gosto de puxar. Aqui eu tô só arrumando ali, viu? Aqui eu gosto de puxar bem pequenininho, tá? Assim, de um jeito que dê pra ver, né? Esse cílio pequenininho, mas bem pequenininho, tá? Só assim, eu não vou até lá no fim, não. Tá, meninas? Aí o olhinho aí, na hora de puxar o cílio, vocês fazem do jeitinho de vocês, eu faço do meu. Você pode fazer também o cílio com a tinta toda preta. A minha eu gosto de misturar o preto com o rústico, aí fica um rústico assim, misturado com preto, bem legal, que dá pra fazer assim, contorno em pele e tudo, e fica uma coisa bem legal, tá? Por isso que eu uso essa tonalidade. Aí coloquei lá já o... Deixa eu ver como é que tá aí. Vou colocar assim. Essa coisa de olho, eu tenho que treinar ainda, ver como é que se coloca esses brilhos do olho, meninas, que eu coloco assim, não. Mas aí eu tô começando a pensar que às vezes eu coloco errado. Eu tenho que começar a treinar, ver aonde realmente vai esses brilhozinhos do olho. Como eu fiz ela olhando assim pra mim, aí eu imaginei assim, tá? Colocar assim, mas se tiver errado, vocês fazem do jeitinho de vocês certo aí, tá, meninas? Aí eu vou puxar aqui um pouquinho do branco, ó. Ó, tá vendo? Já essa bonequinha aqui, vocês viram que eu não puxei assim, não fiz assim, nada, tá? Deixei o brilhozinho do olho dela assim, olhando pra mim, ó. Agora a boquinha. Eu vou voltar com a cor púrpura, né? Que foi a que eu iniciei, fiz aqui. Mas aí ficou muito fraquinha a cor. Aí agora eu vou voltar de novo, eu vou retocar com púrpura. Vou vir com um pouquinho do... Deixa eu ver se dá certo aqui. Um pouquinho do berinjela aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Bem pouquinho berinjela, tá? Se não quiser pôr berinjela, põe o vinho. Dá um volume aqui, ó, nessa partezinha da boca dela. Aí eu venho com o berinjela. Também, se vocês não quiserem pintar desse jeito a boquinha da boneca, pinta normal, meninas. Tem bastante vídeo aí das meninas ensinando aí fazer essas bonequinhas. Aqui é o passo a passo que eu faço nas minhas. E pra quem tá iniciando, pode achar. Teve uma amiguinha que falou assim: ah, vendo você pintar parece tão fácil, mas quando eu vou fazer... quando a gente tá iniciando, meninas,
pouquinho complicado mesmo. Mas não pode desistir, né? Porque eu falo, vai treinando, continua treinando. Vou usar só um pouquinho de tutti-frutti aqui, ó. Pra dar um... Ó. Eu uso um pincel pequeno porque a boca da bonequinha é pequenininho, né? Então... A gente coloca esse pouquinho assim de branco, tipo dando umas batidinhas só pra dar o brilho, né? Aí eu venho com... Cadê o preto misturado com o rústico? Manchei ali. Você tem que ter muito cuidado na hora que tá pintando, porque qualquer errozinho, menina, dá defeito na bonequinha. Tá vendo? Eu não tô colocando em cima do preto misturado com roxo que eu coloquei aqui na bonequinha, na boquinha, tá? Aqui na parte de cima. Tô colocando por fora, né? Em cima não. Ó, tá? Então tá aí a boquinha. Tá, meninas, as minhas bonequinhas assim, do jeito que eu vejo as meninas fazerem as bonequinhas aí, da forma mais simples para poder ajudar quem tá iniciando, eu vou fazer assim, comprar 1 metro de tecido de algodão cru e fazer as bonequinhas só para fazer os vídeos, porque só para me fazer o trabalho para me vender, eu gosto de caprichar assim, eu gosto de deixar minhas pinturas bem caprichadas desse jeito aí. Aí se for, por exemplo, só para preencher, preenche a boca dela só com o púrpura e depois vem com um pouquinho de branco, faz a luz e o contorno. Eu acho que fica muito, pra mim, na minha pintura não vai dar certo. Mas aí se vocês quiserem que eu faça assim, eu faço. Mas eu vou ter que fazer isso, comprar 1 metro de tecido, cortar os pedacinhos e passando as diquinhas pra vocês, fazendo da forma mais simples. Pra vender eu tenho que fazer desse jeito. Eu faço o vídeo, já aproveitando que eu tô fazendo a encomenda, pra poder ajudar vocês aí, tá, meninas? Mas aí eu tenho que fazer desse jeito que eu tô fazendo aqui, ó. Essa é a forma que eu faço, tanto aqui no vídeo, como pra vender minhas pinturas, minhas peças. Ó, tá vendo? Aí agora eu vou ver, tá com a sombra aqui, porque eu apaguei a outra lâmpada, só pra poder vocês verem direitinho. Aí agora eu acho que eu vou pintar o cabelinho dela. Já aproveito e pinto o cabelinho, não sei, vou ver aqui direitinho. Aí dependendo de quantos minutos eu já gastei aqui fazendo só essa partezinha do rosto, aí eu vou tentar fazer outra coisa aqui pra poder esse vídeo não ficar muito longo e com muitas partes, tá? O cabelo dela eu vou fazer preto, tá? Fazer todo pretinho o cabelo dela. Deixa eu tentar aqui um jeito aqui pra ficar legal aí pra vocês. Então, eu vou preencher aqui, ó, com preto puro, tá? Não é preto misturado com roxo, é o preto mesmo. Vou preencher todo aqui com preto. Tentar fazer um cabelo bem base mesmo assim, pra não complicar tanto, tá? Então, vou preencher aqui o cabelinho dela e volto fazendo a luz. Ó, preenchi todo com preto. Aí agora eu vou ver como é que eu vou fazer aqui, porque geralmente eu não faço a pintura também do cabelo desse jeito, tá, meninas? Quem já tá aqui há mais tempo sabe como é que é. Aí eu não sei se... Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer, ó. Vou tentar colocar esse azul caribe aqui.
Pra dar um ponto de luz, mas acho que não vai adiantar muito não. Deixa eu colocar o azul marinho. Vamos colocar um pouco do azul marinho bem aqui, ó, no centro, pra ver. Tá vendo? Bem no centro aqui, ó, eu coloquei o azul marinho. Aqui escurinho, ó. Aqui no meio, em cima do preto, eu coloquei o azul marinho. Agora vamos vir com o branco. Colocar o ponto de luz aqui em cima do azul marinho. Aí conforme eu coloco, eu vou puxando agora pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra fazer os fiozinhos, tá? Ó. É um coquezinho, tá? Isso aqui é um coque. Eu falo coque, ó. Vou puxando. Ó. Ó, tá vendo, meninas? Eu não sei se tá aparecendo aí, pessoal, que é o preto, né? Então... vou tentar. É que eu tô colocando, aí conforme eu coloco, aí depois eu venho e dou uma esfumada pra não ficar aquela linha branca demais. Ó. Tá vendo? E depois que tiver seco eu vou arrumar. Então, o cabelo dela vai ser só isso, tá? Preto, branco, põe um pouquinho de azul marinho. Aí faz isso, ó, puxa os fiozinhos. E depois de seco a gente retoca novamente. Somente a sombra, pra ficar mais escurinho, algumas partezinhas aqui. Deixa eu ver se tá dando pra... Ó, aí quando tiver seco, que eu voltar e retocar. Aqui tá molhado ainda, eu tenho que retocar agora assim a sombra, fazer os fiozinhos bem legalzinho. Mas é isso aí. Aí eu vou preencher agora a parte de cima. Ó, aqui também preenchi com preto, um pouquinho do azul marinho. Quando for umas partes menorzinhas, meninas, que vocês não conseguem com pincel grande, pega um pincel pequenininho, ó. Mas preenche direitinho, ó. Essas partes que fica mais próximas assim do rostinho, por exemplo. O cabelinho sempre eu faço por último, eu não faço ele primeiro. Mas você pode ver que o cabelinho, essa parte, tá por baixo do rosto. Então o correto seria eu teria que ter feito primeiro ele, porque ele tá por baixo do rosto. Mas aí no caso, eu gosto de fazer primeiro o rostinho, depois o cabelo. Não importa se o cabelo tenha parte por baixo do rosto. Mas aí, ó, pra não manchar o rosto, vem com um pincel pequeno, ó, com cuidado, ó, um pouquinho de tinta. E vai colocando que dá certo, tá? Aí agora eu venho com o branco. O cabelo, o processo do cabelo vai ser todo esse passo a passo aqui, ó. Preto, um pouquinho do azul marinho, que é pra poder, onde vai ficar a luz, ficar um pouquinho acinzentado, tá? Então essa mechinha aqui na frente vai ficar um pouquinho assim acinzentada, só nessa partezinha. Aí depois quando eu puxar os fiozinhos, cabelo preto não tem muito segredo, né? O segredo é fazer isso, puxar os fios, deixar a luz, sombra. Depois de pronto vocês vão ver, vai ficar bonitinho, vai ficar legal o bichinho. Eu tô fazendo preto porque ó, os olhos dela como que tá pretinho, né? Tá uma cor bem legal. Então por isso que eu tô fazendo o cabelo preto. Dependendo da cor que você faz o cabelo, você tem que fazer o olhinho, tá? Já pensou se eu faço um cabelo preto e põe um olho bem vermelho aqui nela? Eu acho que não combina muito. Aí agora eu vou preencher essa parte aqui, ó. Todo de preto também. Preenchi aqui o cabelinho dela.
Agora eu venho com o azul marinho aqui, ó. Eu vou querer deixar o ponto de luz aqui, porque aquela mechinha ali tá por baixo, então eu vou colocar... Ui! Eu tava correndo fora. Vou colocar aqui, ó. O azul marinho. Coloca um pouco por aqui, ó. Vai colocando onde você acha que vai ficar bom o ponto de luz. Esses cabelinhos dessas bonecas aqui não tem muito segredo, não. É diferente daquelas bonequinhas que a gente... Dos bebezinhos que a gente faz, né? Nas fraldinhas, que tem que estar puxando aqueles cabelinhos, fiozinhos. Essas bonequinhas aqui eu não faço mesmo o desenho assim e pronto, tá? Contanto que puxa os fiozinhos, alguma coisa pra dar uma caprichada nas bichinhas, né? Mas aí sou eu, tá? Aí agora eu venho com o branco. Aqui onde eu quero o ponto de luz, ó. Tá vendo? Tá vendo? Quando coloco o azul marinho, aí dá uma cor assim, meio acinzentada no cabelinho. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Aí vou... Deixa eu só limpar aqui. Eu gosto sempre de ter o óleo de banana, meninas, aqui, ó, porque quando a pintura seca, vai ficando seca no pincel, a única forma que eu acho assim de dar uma limpada legal nele é com o óleo de banana. Limpa bem. Então agora eu venho com esse movimento aqui onde eu coloquei, ó. Jogando, ó. Tá vendo? Você tá vendo que o cabelinho dela tá assim, né? Então eu não faço esse fio reto, não. Eu vou fazendo assim, tipo, jogando assim, ó. Pra ficar com o efeito do cabelo dela, tá? Um pouquinho só que eu fui lavar o pincel e deixei aqui, ó, a tinta seca. Aí já era. Eu tô fazendo isso, depois eu vou arrumar tudo, tá? Aqui vai ser o ponto de luz, então. Ó. Só pra separar aqui as mechinhas aqui desse cabelo dela. Se não quiser usar o branco e achar que o branco fica muito branco demais, ó, vem com o azul marinho, o azul caribe, ó, aí fica tipo, ó, como é que fica a cor. Aqui eu coloquei azul marinho, azul caribe, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aí depois, ó, vou puxar os fiozinhos assim. Deixa só a sujeirinha do branco assim no pincel. Não vem com ele encharcado muito de tinta, porque o branco ele sobressai bastante. Aí depois de seco, meninas, aí eu vou retocar, como eu falei pra vocês. Aqui tá molhado ainda, não adianta nem fazer agora. Então é isso aí, ó. Aí tem esse fiozinho aqui caindo aqui. É só preencher com preto, pronto. Tá vendo? Então quando secar, eu venho e retoco. Então esse cabelinho preto foi a forma mais fácil que eu fiz aí, que eu achei pra fazer pra vocês. Eu puxo os fiozinhos até lá em cima, ó. Não deixa ele pela metade não, tá? Aí puxa e deixa no meio do cabelo. Puxa e deixa no meio do cabelo. Não, mesmo que depois vocês venham com a luz aqui bem legal, tudo. Mas puxa o fiozinho até o final.
E depois quando vir com a sombra tudo e for arrumando, aí fica assim um cabelinho legal, tá? Aí aqui, ó, deixei ele mais clarinho aqui, vendo? Aí depois se eu quiser puxar um fiozinho aqui, só que aí depois que eu finalizar tudo aí, eu puxo uma mechinha aqui também se eu quiser, tá? Senão do contrário deixa assim, coloca um brinquinho nela.